Fala pessoal, eu sou o Krolos e no vídeo de hoje vamos falar dos últimos 2 episódios de Invencível. Enfim, chegamos ao final dessa quarta temporada, nos apresentando grandes episódios e episódios menores, mas no fim, uma boa temporada. Fica até o final do vídeo para ver minha opinião completa e sem mais enrolação, vamos à análise. O episódio 7 começa com um flashback do Treg e do Wargle, mostrando como eles eram próximos, como Imperador e Regente. Junto disso, Taedos matando o Imperador Viltrumita. Toda a coroação do Treg como Regente e também o começo do expurgo Viltrumita. Eu achei isso uma adição maravilhosa para a série. A interação com o Conquista pronto para brigar contra o Treg também. Tudo isso uma sequência maravilhosa para mostrar quão fortes eram os Viltrumitas e como ficaram ainda mais poderosos. E agora nossos personagens se preparando para o final da guerra, todos eles ajeitados para que possam finalmente vencer contra os Viltrumitas. E vale lembrar que tivemos a versão do show do painel dos quadrinhos. Não sendo aquele cara chato, pois eu realmente nunca li os quadrinhos, mas se você comparar a qualidade e o significado, é meio feio o que a série fez. Porém, isso não vai importar muito no momento. Temos eles partindo para Viltrum e nosso querido Sócrates pronto para lutar contra os Viltrumitas. A voz dele dublada, inclusive, é muito boa. Não sei quem dublou, mas está de parabéns. Eles invadem o Anel de Viltrum e acabam enfrentando os Viltrumitas com o Treg apenas os observando naquele momento. Chega a ser impressionante como essa luta foi, pois estavam realmente demonstrando o trabalho em equipe de ambos os lados. E também o quão foda é o corredor espacial. Esse cara foi disparado o MVP de toda a guerra. Ele matou mais Viltrumitas que qualquer um, trouxe os Rognars e mais para frente vai fazer mais uma coisa insana. Batalha vem e batalha vai. E o Treg manda o Nolan para dentro do planeta com um soco, que até eu senti daquele caso, pois não tá saudável esse Viltrumita. E aqui quero ressaltar que essa conversa não tem nos quadrinhos, então é algo totalmente novo, mostrando uma personalidade mais profunda do Treg. Ele realmente... ele tá dobrando o ar. Ele é um bataco, como ele tá fazendo isso? O Treg não tava puro nesse episódio, muito mais poderoso que sua contraparte dos quadrinhos. Vocês vão ver para frente o quão insano continua sendo. Chega a ser um absurdo pensar quanto trauma esse cara vai dar para a coalizão. Não sobra nada para o Oliver, inclusive, ele apanha também. E o Mark fala que matou o Conquista. Isso é importante, pois a arrombada da Nyssa olha para ele como o Neymar olhando para aquele troféu. O Mark dá um soco, estando totalmente irritado com o Treg, e esse cara não se move. Chega a ser absurda essa situação. O fato é que o Treg só não matou todo mundo ali, pois ele não quis. Então Nolan volta e ele dá uma ideia extremamente interessante. E vemos a destruição de Viltrum acontecendo com o nosso Gold Corredor Espacial, fazendo mais uma coisa importante nessa guerra. E com o planeta destruído, temos o momento mais tenso do episódio, onde o Treg simplesmente mata o Taedos e vemos que eles nunca tiveram chance de verdade. O Nolan tenta contra-atacar e acaba sendo derrotado, e o Mark corre de medo, quase morre, mas a morte dos Viltrumitas assombra a memória do Treg, decidindo nos poupar dessa vez. Essa sequência inteira de luta e imponência desse personagem mostra o quão forte ele é comparado à sua versão dos quadrinhos. Definitivamente os melhores momentos foram desse personagem e o trauma que ele gerou no Mark ainda fica. Indo para o último episódio, o Mark fala que os Viltrumitas foram para a Terra, sendo óbvio que a situação era de vingança. Então o Mark, Nolan e a Zoe vão para lá, enquanto o Alan fica tomando conta da liderança da coalizão de planetas. A lembrar que tivemos uma adaptação da piada com o Zack nos quadrinhos, pois ele zoou os dois pelo fato de não estarem dando atenção a nada do que ele estava falando. Aqui foi algo mais emocional, menos humorístico, só prova o quão ridículo esse personagem inteiro do Tech Jacket é. Eu gosto do design e vou começar a ler as HQs em breve, tanto que comecei o volume 1. Porém pode perceber que as piadas do Zack foram adaptadas para outros personagens, o que chega a mostrar falta de dinâmica geral dela com outros personagens ou uma proporção de carisma próprio, já que ela é muito dependente das interações com o Alan, o que nos quadrinhos de Invencível é bem similar. Porém, pelo Zack ter também quadrinhos próprios e as piadas que eram dele foram adaptadas, logo a Zoe perde parte desse humor ou interações. Só espero que ela apareça nas próximas temporadas para um desenvolvimento melhor, pois se eu não me engano, depois da Guerra Viltrumita, o Tech Jacket desaparece dos quadrinhos de Invencível. Quando o Mark chega desesperado na Terra, percebe que não há Viltrumitas lá, não há nada. E vemos a reunião do Mark com a Eve. Ela acaba falando que abortou o bebê e o Mark se culpa por ter ido lutar na guerra, o que acho interessante, pois isso também pode remeter à vida real, onde soldados ficam fora por meses e voltam se culpando das situações, também de estresse pós-traumático.
como vemos acontecendo com o Mark, imaginando o Treg matando seus familiares e amigos. E infelizmente o mal venceu, e a Debbie terminou com o pau. Ela então decide ir para o espaço junto do Omni-Man para que eles pudessem ir até o planeta da colisão, verem como está o Oliver. Enquanto isso, o Mark sai para voar e acaba encontrando o Treg. Ele tenta bater, tenta mostrar o quão é forte, e ele não tem chances contra o Regente. Ele então afirma que os Viltrumitas vão procriar com os humanos para restabelecer o Império, enquanto eles poderiam viver em paz. Mark tenta negar, mas lembra de tudo que viu e finalmente aceita. O episódio termina de uma forma amarga, enquanto Alan vê o vírus do flagelo. Quando eu assisti, achei fraco, mas escrevendo o roteiro e lembrando de tudo, esses 2 episódios foram incríveis. Esse último episódio carrega o trauma da guerra, todo o desespero e melancolia que foi entregue durante a 4ª temporada. O 7º episódio poderia ter um orçamento muito maior para a luta, porém não foi ruim. Na realidade, eu gostei bastante da conversa do Treg do Nolan, a destruição de Viltrum, tudo isso tornou essa uma temporada muito foda. Mas apesar de tudo, a 4ª temporada não foi a minha temporada favorita. Essa é a 3ª temporada. A primeira luta do Conquista é muito melhor que a segunda e a Guerra Invencível, pra mim, é muito boa. Em geral, a 4ª temporada superou as expectativas que foram criadas. Os personagens estavam interessantes, e o meu desejo para a 5ª é que se mantenha dessa forma. Uma trama interessante de assistir. Não é necessário grandes momentos ou exibições insanas, mas seria legal se fosse melhorado pequenas coisas durante a próxima temporada. Seja uma iluminação ou um pouco mais de fluidez. Porém, em geral, é uma ótima animação e assim espero que continue. Eu sou o Krolos e você estava no meu canal.